aí, tô aqui com Alberto Eliso. Aí, valeu, Tom. E aí, pessoal? Aqui, e Alberto veio aqui para Fortaleza ministrar um workshop, uma palestra sobre auto-hipnose, né, que inclusive está lançando, já lançou o curso de auto-hipnose online também, e está dando esses workshops aqui ao redor do país, e veio aqui em Fortaleza. E, Alberto, o que é o diferencial que você está passando aí de auto-hipnose? O que está sendo? Olha, na verdade, quando a gente vai pensar em auto-hipnose científica, a gente vai passar primeiro no maior problema de todos ao estudar a hipnose, que é definir o que é hipnose para a ciência. Porque no momento que a gente percebe que a hipnose é um fenômeno extremamente subjetivo, você pode hipnotizar 7 pessoas que respondem super bem a hipnose, elas vão dar relatos totalmente diversos ao que elas sentiram a cada sugestão, ainda que seja a mesma sugestão. Você cola a mão das pessoas e pergunta: o que você sentiu? Elas vão falar coisas totalmente diferentes. A experiência vai ser diferente. A experiência é sempre diferente. Agora, para a gente falar de ciência, a gente tem que restringir o fenômeno. Porque se a gente pega esse fenômeno e fala que tudo é hipnose, por exemplo, usa a definição de Milton Erickson, existe o transe natural do dia a dia. Esse transe naturalismo não serve para nada. Porque se a gente vai trabalhar com pesquisa de hipnose, não serve para nada. Porque não tem como a gente mensurar. Não tem como a gente mensurar esse tipo de coisa. Então, ele funciona bem no pre-talk? Claro que funciona. Existe uma razão por trás, ele existe. Mas para a ciência, ele não tem muita serventia. E a primeira coisa que a ciência, quando vai olhar sobre a auto-hipnose, ela acaba fazendo é abandonando a ideia de transe. De que o transe é necessário para a sugestão acontecer. Sim, porque na verdade, se você pensa em transe, tem pessoas que falam assim: mas eu não estou entrando em auto-hipnose bem. Aí você pensa: por quê? Eu não afundo o suficiente, eu não aprofundo o suficiente. Você vê que são pessoas que estão em busca de uma coisa extremamente subjetiva e que talvez seja irrealizável. Talvez seja algo que até mesmo as pessoas que mais entram profundamente no fenômeno jamais tenham experienciado. Você abandonar o fardo de ter que entrar em transe é algo que alivia bastante a nossa perspectiva de usuário, de paciente da hipnose e da auto-hipnose. Aí você talvez pergunta: por que eu não ficava enchendo o saco disso quando falava de hipnose? A gente sempre foi, o discurso sempre foi, né? A gente vai fazer uma indução para colocar a pessoa em transe. Justamente. Aí depois, quando eu estar em transe, vai aprofundar. É sempre que aí passo a passo. Aprofundar. Agora eu posso dar sugestões. Perfeito. Agora, por que quando eu falo em auto-hipnose que eu gero essa treta? Bom, primeiro lembrar que eu falo que hipnose não tem que qualidade de resposta não tem a ver com qualidade de transe há muito tempo. Sim, eu sempre falei isso. Sim. Até porque tem várias pessoas que aprofundam pra caramba no estado de transe, mas só que não conseguem colar a mão, não esquece o nome, não faz coisa. Agora, por que na auto-hipnose é tão importante? Porque na verdade, quando eu estou hipnotizando alguém, eu sou o hipnotista, eu sou o responsável na manipulação da sua expectativa em relação ao que é entrar em hipnose. Que é a expectativa para fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Agora, na auto-hipnose seja um problema. Porque eu sou o hipnotista e eu sou o sujeito. E se as expectativas que eu tenho como hipnotista acabam não funcionando comigo como cliente, que é um problema. A gente já hipnotizou várias pessoas. Sim. A expectativa, principalmente do hipnotista, em relação à auto-hipnose, poxa vida, você pode perguntar para qualquer hipnotista. Ele sempre vai falar que tem decepção com a auto-hipnose. Não, mas minha auto-hipnose não funciona bem. Eu hipnotizo todo mundo, mas eu não consigo me auto-hipnotizar. Eu não consigo auto-hipnotizar. As pessoas falam e eu acabei pesquisando, porque eu queria utilizar a auto-hipnose para resolver algumas questões minhas. Eu tenho algumas questões de ansiedade, enfim. Tem algumas questões pessoais minhas que eu queria resolver com a auto-hipnose. E eu sempre ficava assim: cara, não estou entrando em transe, não estou entrando em transe. Aí fui ver o que a ciência falava sobre isso. E a primeira coisa é que, na verdade, hipnose tem muito mais a ver com a atitude mental do que realmente sentir um estado subjetivo de transe. Que é o que vai fazer com que a mudança aconteça. Perfeito. Se a pessoa chegar lá e falar assim: eu quero mudar, mas eu tô aqui, muda minha cabeça aí. Eu não tenho atitude nenhuma para mudança. Isso é uma coisa importante. Não vai acontecer. Você falou sobre o que acontece muitas vezes na terapia, da pessoa chegar lá: eu vim aqui para deixar de fumar, para você me fazer deixar de fumar. E na verdade, a ideia que as pessoas têm de hipnose é uma ideia totalmente errada. Sim. A pessoa, inclusive essa ideia de transe, eu acho ela nociva por quê?
Porque o cara, na verdade, está querendo entrar em transe, está querendo usar a hipnose para não precisar ter atitude mental Para não correta. precisar fazer nada. Não precisa fazer nada. Meu negócio é só ficar aqui de olho fechado, enquanto você reprograma a minha cabeça. Perfeito. E eu O ato passivo. vou abrir os olhos e vou ser uma Como se nova a pessoa. mudança, Fosse isso. como se pudesse ter mudança de forma passiva. Então aí eu vou falar quais são os elementos que a gente tem realmente científicos desenvolvendo a auto-hipnose. E o primeiro deles envolve engajamento. Eu tenho que estar engajado com as atividades que eu vou me propor. Assim como qualquer terapia. Como qualquer terapia. Até na psicologia, independente da abordagem, Claro. as pessoas vão ter que passar por aquilo, não é que o psicólogo vai me mudar também. Agora tem eu algo preciso importante fazer. aí, porque as pessoas, às vezes a pessoa está nos ouvindo, fala assim, eu tenho dificuldade de controlar minha consciência. Como se a minha consciência ficar atenta o tempo todo, ela ficar navegando o tempo todo. Existe uma coisa muito cruel na auto-hipnose que é difundida por aí, por leigos. E quando eu digo leigo, estou dizendo inclusive professores de hipnose. Tem vários. Porque quando eu falo leigo, eu não estou falando de alguém que não é formado em psicologia, de alguém que não é formado em medicina. É doutor. É doutor, enfim. A ideia que existe, que eu acho essencial, é entender que a consciência tem um papel fundamental na mudança. Ou seja, se eu não ficar engajado e minha consciência não trabalhar no que eu quero de verdade, a mudança não vai acontecer. Exato. Inclusive tem gente que fala assim, mas a consciência fica o tempo todo contra e a gente tem que negociar com a mente subconsciente. Cara, uma perspectiva extremamente infantil sobre É como mudança. se fosse uma entidade. O subconsciente como entidade, que não toma existe conta. isso. Até porque, se tu for ver, nas abordagens, por exemplo, na psicanálise, eles falam muito do inconsciente, mas eles querem sempre trazer para a nível da consciência. Qualquer coisas que estão no inconsciente. ressignificação acontece em nível consciente. Na nível consciente. Não existe. Na TCC, não existe terapia. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar processos cognitivos, pensamentos, Que vai acontece trazer inconscientemente, para trazer para a consciência, trazer para a racionalidade. Para a racionalidade. E é isso que nos torna humanos, é raciocinar. Sim. E a pessoa quer tirar isso, não, você não vai raciocinar agora, não. Engajamento, a consciência, eu quero mudar. Eu sempre me pergunto o seguinte, Alberto, mas se sugestão hipnótica acaba tão facilmente, igual eu me esqueci o nome, uma ancoragem, por que a hipnose funciona na terapia? Funciona porque depois que eu mudei, a roupa antiga não serve mais. Aquilo que eu fazia antigamente, depois que a ficha cai, não tem como eu voltar ao que eu era antes. E tem a ver com a congruência da sugestão que eu aceitei Tem a ver com a pra mim. congruência. Porque não faz sentido eu viver. Não tem sentido eu viver com o nome de Maria. Sabe? Não faz sentido. Agora faz sentido pra mim viver menos ansioso. Sim, viver melhor. aí a primeira ideia é engajamento. Agora, a segunda coisa que é essencial para o processo de auto-hipnose é você entender que a auto-hipnose, ela não requer necessariamente uma indução hipnótica, mas requer um mindset hipnótico. Por que a gente utilizar uma indução hipnótica é positivo? Não é porque vai atingir transe, é porque a indução permite que eu fique com a mentalidade correta. Pra que eu quero? Fique na expectativa adequada, né? Sim. Agora, outra questão interessante é o seguinte, sempre se falava que a resposta das pessoas à hipnose não muda com o passar do tempo. E esses testes, eles eram exaustivamente feitos, inclusive em Stanford, aplicados e tal, e a resposta da pessoa era sempre a mesma. Agora imagina, vamos supor que você não sabe nada de física quântica, ou não sabe nada de cálculo diferencial integral. Se eu te der uma prova hoje, aí você vai tirar 0. Se eu te der uma prova daqui a 10 anos, você vai tirar 0 do mesmo jeito. Isso não significa que, na verdade, você é incapaz de aprender. Depende da quântica que a gente está falando. Porque a quântica da... Não, eu vou entrar nessa treta. Não fica colocando treta demais, não. Mas o ponto que eu quero deixar claro é, se a pessoa entende a hipnose como um mindset, um comportamento, ele pode ser aprendido. Sim. E uma das formas dele ser aprendido é você forçar fake it until you make it. É você fazer... A Amy Cuddy, a psicóloga... Sim. A Amy Cuddy fala frequentemente nas palestras dela. Ela vai para uma alta ajuda de vez em quando. Ela dá uma forçadinha. Mas enfim, é você fake it until you make it. Porque se você tá, por exemplo, no Dave Alba, se você não sente o olho colado, se você forçar a perspectiva de sentir o olho colado, uma hora ele vai acabar sentindo ele colado. E tem um motivo.
Porque a hipnose, ela é frequentemente associada com o sentir algo involuntário, sentir algo inconscientemente, ou seja, eu não consigo abrir naquele momento conscientemente os olhos. Por isso que eu digo que eu estou hipnotizado. Agora, todo comportamento consciente, se ele é feito automatizado, ele tende a acontecer de forma inconsciente, de forma automática. É assim que os hábitos acontecem. É assim que os hábitos acontecem. Então, se você, por exemplo, finge que o olho não abre e começa a imaginar cada vez mais fortemente colado, uma hora sua mente torna-se automático e você não vai precisar fingir que ele está colado. Então, fake it until you make it é essencial. E algo que foi realmente identificado bem recentemente, mas que José Silva, do método Silva Mind, já falava a respeito, é o poder da visualização. Antigamente achava que a anestesia hipnótica acontecia porque eu pensava em outra coisa. Por exemplo, se alguém beliscar aqui e eu estiver conversando com você, eu vou sentir menos dor. Porque eu não estou raciocinando. Porque a sua consciência está para outro lugar. A atenção está focada em outra coisa. Aí achava que a hipnose, que a luva anestésica funcionava por causa disso. Mas não, descobriu-se que a minha visualização, a minha imaginação de uma luva anestésica realmente impedia a percepção do estímulo aversivo. Ou seja, tem uma mudança no receptor de dor. É o papo da mente não diferencial, o que é real, o que é imaginação. Perfeito, mas a gente não imagina tanto até que se torna realidade. Sim, aí vira uma coisa real. E quando a gente fala de poder da imaginação, poder da visualização, é algo que a gente tem que trabalhar muito bem na auto-hipnose. Tanto em relação aos procedimentos da indução, ao relaxamento, em relação à ponte ao futuro, você imaginar aquilo. E tem gente que fala, eu não consigo visualizar. Cara, isso não existe. Tem até pessoa que fala assim, tal da afantasia. Na verdade, isso é uma bobagem. Não consegue ver. É uma bobagem pelo seguinte, porque tem a ver com a perspectiva que as pessoas têm em relação ao que é visualização. Se eu te perguntar, a gente está aqui gravando, para que lado fica o Habib's, você sabe me falar. Fica aqui para a esquerda. Sim. Você está visualizando em algum momento, surge uma imagem. Sim, até porque eu costumo falar isso para as pessoas que eu não consigo imaginar. Cara, eu vou falar pra você, um carro azul, você não precisa ver, carro azul, eu tenho que criar no alguma coisa vai ser criada. Azul. Pronto, agora continua a história, que agora eu sei que é um carro azul. Alguma coisa só de eu falar, você já criou em algum nível a imagem do que é um carro azul. O problema, mais uma vez, é essa expectativa da pessoa. Ela tem expectativa e algumas pessoas realmente sentem isso. Vão entrar em auto-hipnose e vão ver uma realidade alterada. Mas nem todo mundo vai sentir isso. Mas se todas as pessoas usam esses elementos para mudança, sim, aí elas vão conseguir realmente a mudança. E vão largar essa ideia de ter que aprofundar a transe, ter que entrar em... Como se... Tem gente que acha, às vezes, que a terapia não funcionou porque não aprofundou o transe. E isso é bobagem. Pessoa que fala isso, infelizmente, não entende nada de ser humano, nada de terapia. Porque tá com aquela ideia de que a hipnose é um ato passivo que acontece com uma mera reprogramação mental. Isso não existe. É o princípio de que se não tiver o aprofundamento de transe, nada vai acontecer. Se fosse por isso, nenhuma terapia, nenhuma abordagem da psicologia vai funcionar. Não. Porque nenhuma envolve transe. Isso é verdade, cara, ninguém mudava. Não vou nem falar de terapia, não. Nada. Pessoas mudam todos os dias. Sozinhas, sem terapia nenhuma. Será que todo mundo está entrando em nível sonambúlico de mudança? Claro que não. Mas a pessoa está assistindo um filme, tem um insight, alguma coisa. Legal, acho que vou mudar isso na minha vida. E realmente muda. Claro que muda. E não precisou ninguém chegar assim, turma. Agora seu filme vai te fazer ter uma epifania e você vai mudar. Ninguém vai dar uma sugestão provavelmente dita para isso, para acontecer. Perfeito. Então fica aí a dica aí, recapitulando. Fica em engajamento. Atitude mental. Atitude mental. Fake it until you make it e visualize o máximo possível. Quanto mais visualizar, mais o seu corpo sente aquilo como real e mais o seu insight acontece. Perfeito. E quem quiser saber mais sobre isso, as palestras do Albertinho, hipnoseinstantanea.com.br, baixe nosso e-book, cadastre nossa lista de alunos VIP. Seja VIP com o Albertinho. Seja VIP, eu sou, você também vai ser agora. Com certeza. Se é que já não é. E vá no canal do Alberto também. youtube.com/supermemória, que agora é Supermemória, é o Alberto, Delícia. Na verdade, o endereço é o mesmo. O endereço é o mesmo, youtube.com/supermemória. Só que aparece que meu nome, porque as pessoas não sabiam quem era eu. Quem era você? Elas me chamavam de Supermemória o tempo todo, ninguém guardava que meu nome era Alberto. Então, para facilitar a memorização. Mas seu nome é o quê mesmo? É Alberto. Nem só agora de novo? Alberto Delícia. Nem só agora de novo? É Alberto Delícia. Você já foi mais legal, você já esqueceu mais nomes. Então valeu, se inscreve no canal e falou. Até a próxima.